Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente ao professor Daniel, presidente da Ânima, professor José Wilson, reitor e mantenedor da AGES, né? AGES e REAGES, ok? E do Felipe, Luiz Felipe, que já é nosso velho conhecido, também, que presidente fundador da Educa, e hoje consultor do Grupo A, qual a maioria de nós é cliente. Hoje eu quero agradecer a presença de vocês, em especial, e agradecer a presença de todos, nesse momento onde nós temos uma grande mudança nesse país, onde acredito que nós estamos passando a limpo, onde o papel da educação ele é de suma importância, e também estamos vivendo um momento de evolução, de mudança dentro do ensino superior, dentro do ensino. Novas mudanças, nós acreditamos que o país terá uma nova era através dessas novas tecnologias, da gestão, utilizando uma gestão mais inteligente, mais tecnológica, mais eficiente, mais eficaz, uma eficácia que os nossos mantenedores, isso o professor Daniel vai falar sobre a gestão e como utilizar para a inclusão. É um momento também onde nós estamos discutindo e necessitamos de financiamento para os nossos alunos. Nós temos uma mudança de comportamento do sistema financeiro, que até há pouco tempo era financiado bastante pelo setor público, e o setor público, imagina hoje, trata o FIES não como uma política inclusiva do país, mas, como o nosso amigo Janguier já disse ontem, como um produto bancário, que não é verdade. Nós sabemos que nós podemos modificar esse país se nos derem instrumentos de financiamento. Nós já fazemos um papel de inovação e de inclusão. E como inovamos, né? Num país tão difícil, de tantos marcos regulatórios que mudam e tantas legislações e tantos percalços que nós somos tomados, eu acho que o objetivo desse congresso, além de nós discutirmos as políticas inovadoras e que nós teremos, que nós fazemos, e a inclusão da sociedade, do meio acadêmico, do poder de transformação, de mudança social, de transformação social através da educação. Penso que esse é o momento de nós refletirmos e trocarmos experiências sobre como fazer essa gestão, essa transformação, e cremos que teremos, num futuro muito próximo, a mudança dessa história escrita por nós. Então, acho que nossa responsabilidade é mudar a história desse país e o rumo desse país através da história. Quero agradecer por estar presente hoje aqui, coordenando esse painel que me honra bastante, diante de pessoas tão ilustres, tão inovadoras, estar do lado da Débora, que é uma pessoa fantástica, como pessoa e como gestora. E isso me honra muito, muito, muito mesmo. Quero também parabenizar a todos pelo trabalho que vem realizando em seus estados, em seus lugares de origem. Nós temos um país com culturas tão diferentes, com necessidades diferentes, com epidemiologias de doenças diferentes e com culturas diferentes.
Então, há de se pensar como incluir esse país do Iapoque ao Chuí. Eu acho que o bem viver e a qualidade de vida deve ser boa tanto no Iapoque como no Chuí. Hoje nós temos só as grandes metrópoles, muito diferente de quando você visita uma cidade do interior do Amazonas, e nós podemos verificar os graus de dificuldades de valores culturais, valores morais, que são diferentes, são muito diversificados. Pensamos que a educação também deve ser tratada desta forma. Mais uma vez, quero agradecer a todos por estar participando coordenando essa mesa. E, sem mais delongas, vamos dar início o Daniel começa, o professor Daniel começa. E tenhamos um bom congresso. Oi. Bom dia. Tudo bem com vocês? Acordaram dispostos? Quem andou na praia hoje? Olha, o Arthurzinho, que mentira. Bom dia. Primeiro, antes de tudo, queria parabenizar a organização do evento. Obrigado, Maria Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com isso, com a Débora e o Trivelato. A minha ideia aqui, você pode até acender a luz de todo mundo assim? Aí, primeiro para não dormir, né? E depois para eu poder ver você. É melhor, fica mais bacana, mais interessante. Eu queria eu acho que todo mundo que está aqui, quando a gente vem no seminário como esse, é muito mais para a gente compartilhar nossas angústias, nossas ideias, o que nos aflige, enfim. E eu gostaria de que qualquer um poderia estar aqui, né? Eu me honro pelo convite, né? Mas muito mais, não tenho nenhuma pretensão de ser um professor aqui, dizer o que a Ânima está fazendo, como se fosse algo melhor ou pior. Simplesmente a nossa intenção é falar o que está nos angustiando, dividir com vocês o que nos angustia, né? E, ao mesmo tempo, ver se a gente pode compartilhar, decorrente daquilo que nos angustia, o que a gente está fazendo, e depois, muito mais uma provocação para que a gente possa fazer junto. Quando a gente... Para onde que eu aponto? Você me fala? Aí. Quando a gente vem no seminário, a gente está falando de inovação e inclusão. A palavra inclusão, a gente não pode entender a inclusão como algo para incluir para a universidade. É uma maneira muito, na minha opinião, muito mesquinha a gente simplesmente discutir FIES, ProUni. A verdadeira inclusão não é trazer mais alunos para a universidade. A verdadeira inclusão é se a gente está conseguindo cumprir realmente o papel de pegar essa pessoa cuja coisa mais nobre que ela tem, que é o sonho dela, o projeto de vida dela, o que ela quer fazer da vida dela. E aí sim, será que a gente está cumprindo o papel de fazer com que esse cara consiga discutir e definir a trajetória de vida dele, consiga entender no que ele é bom, aumentar o autoconhecimento para depois aumentar a autoestima, para que ele possa não ter medo de arriscar, de ousar e definir uma trajetória, deixar um legado? Hoje 3%, segundo a Singularity University, das pessoas são felizes com o trabalho que elas executam. 3%. Eu posso dizer que a gente não está cumprindo o nosso papel mundialmente. E é desta inclusão que eu estou falando. Não é uma inclusão de trazer mais alunos para nós, porque trazer mais alunos para as universidades, a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, isso não é inclusão. Então é sobre essa ótica. Eu não quero aqui discutir FIES, ProUni ou qualquer tipo de financiamento. Isso aí não adianta nada, se realmente a gente não se
reinventar. Não vai funcionar? Isso aqui funciona ou não funciona? Para onde que eu tenho que ir? Para lá? Então, para lá? Então a gente pode combinar. Na hora que eu fizer assim, você muda. É o meu analógico. Bom. E a gente só vai conseguir efetivamente trabalhar com essa inclusão que eu estou falando se a gente inovar, se a gente se reinventar. Eu estou sem... Até me tiraram agora o negócio. Só mais um. Pronto. Eu quero dizer para vocês, a Netflix não matou a Blockbuster. Foram as cobranças das multas que mataram a Blockbuster. Pelo menos olha para mim aqui, ó. Aí, pronto. A Apple não matou a indústria da música. Foi quando você queria simplesmente comprar uma música e você era obrigado a comprar o CD inteiro, que realmente cobrou a indústria da música. A Airbnb não quebrou a hotelaria, não está mudando a hotelaria. A disponibilidade ilimitada, os preços é que realmente quebrou e está mudando a hotelaria. A Airbnb está surgindo, não porque é uma grande invenção, mas pelo problema das hotelarias. A Amazon não matou os varejistas. Foi a péssima experiência com vários deles, com um cliente que o fez. E o Uber não matou os táxis. O acesso limitado, o péssimo serviço dos taxistas é que matou os táxis. E eu quero dizer para vocês que X, eu não sei o que é, não vai acabar com a universidade. O que vai acabar com a universidade é a gente forçar o aluno a fazer um curso inteiro quando ele só quer uma coisa específica. É o cara fazer um curso e não entender, não tem nada a ver com a carreira dele ou com o significado que ele quer, o que ele quer fazer da vida dele. É o mau atendimento ao aluno. Eu falo, o aluno muitas vezes na nossa instituição é mais difícil do que passar na Olimpíada do Faustão. É porrada, 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 e trata ele mal, e não sei o quê. Gente, a gente precisa... Isso vai quebrar a universidade. Por outro lado, eu acho que X deveríamos ser nós mesmos. Essa é a notícia ruim. Entretanto, quem é X? X pode ser nós mesmos. Enfim, e eu estou falando de preparar um cara. Eu acabei de voltar, tive a honra de estar em Salamanca, no encontro de reitores do Santander. Alguns de vocês acho que estavam lá também. Eu liderei uma mesa para falar sobre o futuro do emprego. A gente está falando sobre a era do pós-emprego. Não existe mais a gente preparar um aluno, mesmo quando falam, não, mas a nossa responsabilidade é preparar o aluno para que ele tenha um emprego. Acabou o emprego. Segundo a McKinsey, em 2025, 40% das pessoas serão freelancers. Freelancers. E aí eu falo, a relação do trabalho mudou. Agora, ser freelancer significa que então acabou as empresas, agora cada um por si? Não. A grande diferença é que você pode ser empreendedor, é o novo perfil hoje do profissional. Ele é um empreendedor, mas agora ele pode arriscar com o CNPJ do outro. Ou seja, ele vai trabalhar dentro de uma empresa, mas era uma outra relação, uma relação freelancer. O que é a grande diferença do empreendedor? Que ele não é motivado por um plano de carreira. Ele não é motivado por bônus no final do ano. Porque o empreendedor é diferente de empresário. Empresário é aquele cara que corre risco. Empreendedor, ele trabalha por uma causa, trabalha por um propósito. Tem gente que é empreendedor e não é empresário, tem gente que é empresário e não é empreendedor. A gente está falando de um novo mundo. E é para esse novo mundo que a gente tem que reinventar a nossa universidade. E aí a gente está falando de novas competências. O currículo não pode ser baseado em conteúdo. Gente, conteúdo é da década de 70. Foram brilhantes as pessoas que criaram as apostilas, que eram o melhor de cada livro. Agora nós somos uma universidade que a gente vai vender apostila. A gente vai oferecer conteúdo. Muitas vezes, o professor na aula presencial lê um PowerPoint e na aula à distância ele manda um PDF. Vamos entender que isso aí acabou. Isso aí morreu.
É esta a inovação para a inclusão que a gente está falando. Eu achei muito legal esse negócio. Agora não, peraí. Mais moderno? A gente está falando de uma nova maneira de avaliar. A avaliação hoje ela é punitiva. Quer dizer, o cara vai lá, se eu falar para você, o cara, olha só que loucura, o cara ele tirou 7, 8. O que significa isso? Imagina uma coisa totalmente ao contrário, que ele só vai com 10. Eu falo muitas vezes, se você joga um joguinho no seu telefone, e você tem que pegar 10 bolinhas para ir para a próxima fase, o que acontece se você não pegou 10 bolinhas? Você tenta de novo, você tenta inúmeras vezes, mas você só vai se você pegou as 10 bolinhas. Na nossa instituição, primeiro, ele só tem uma chance, e se ele pegar 7 bolinhas, ele vai. Olha a lógica. Ele deveria tentar inúmeras vezes, e só vai se for com 10. A avaliação deveria ser um feedback, um assessment contínuo. Você deveria chegar, a primeira coisa que você tem que fazer na universidade, a primeira coisa, é fazer um assessment, entender quem você é, quais são suas competências. A segunda coisa é o que você quer fazer da sua vida. E aí sim você define o seu percurso formativo. Aí sim você vai fazendo as suas escolhas. Tem significado com aquilo que você quer fazer, aquilo que o aluno quer fazer. A gente não está falando mais da padronização em massa, mas da personalização em massa. Esse é o nosso desafio hoje. Agora, a gente oferece a mesma coisa para todo mundo, sem ao menos saber quem ele é e muito menos onde ele quer chegar. X está a caminho. Enfim, eu estou falando agora, além disso, o Facebook, ele consegue simplesmente analisar um like, um item, um like, tudo sobre o que você gosta, o que você não gosta, tal, enfim. A gente tem o aluno dentro de casa, pelo menos durante 4 horas por dia, durante 4 anos. A gente não sabe nada dele, nada. A distância, então, quando você tem tecnologia, você sabe a hora que ele acordou, a hora que ele fez, o que ele fez, enfim. A questão do Big Data, a questão da análise de dados. A análise de dados não é para oferecer mais coisas para ele. A análise de dados para que a gente consiga entender como que ele aprende. E eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina, naquele formato que eu falei, o cara chegou, você fez um assessment, entendeu quem que ele é, depois o propósito de vida dele, e você consegue analisar e entender quem que é esse cara. Ao invés de você chegar para ele e simplesmente dizer, olha, você agora tirou 7 em TGA, você tirou 8 em cálculo e foi para frente, enfim. Não, você fala, olha, sabe a maneira que você aprende? Você aprende melhor quando você trabalha em grupo, você aprende melhor porque você é mais visual, você aprende melhor porque você é maker. E aí você vai entender esse cara o resto da vida como que ele aprende. E por que tem que acabar essa relação depois de 4, 5 anos? Não existe ex-aluno. Não existe ex-aluno. Existe aluno ativo e aluno inativo. Porque ele está estudando, daí ele parou um pouco, depois ele volta de novo. Inclusive, esse negócio do cara parar agora, vou parar igual nos Estados Unidos ou aqui, enfim, eu vou parar durante 2 anos e vou fazer meu MBA. Ou o MBA ele é feito, ele trabalha, aí às 7 da noite ele vai fazer o MBA. Esquece. Se a gente está falando hoje de um mundo que você nunca mais para de aprender, é o lifelong learning. A gente está falando, e aí o mundo do trabalho, ele vai mudar, você é empreendedor. Você imagina, daqui a pouquíssimo tempo, você nunca mais vai deixar de estudar, ninguém vai deixar de estudar, e o cara vai ter lá reunião das 8 às 9, das 9 às 10 uma outra reunião, das 10 a meio-dia com o grupo dele de MBA, depois acabou, é tudo junto. A palavra indissociabilidade é uma palavra que estará presente na educação o tempo inteiro. É indissociável a tecnologia. Não existe mais esse negócio de ensino presencial e ensino à distância. A palavra EAD, na minha opinião, vai acabar. É uma coisa só. Vai ser uma coisa só. É tudo junto, é tudo educação. Quantos por cento do seu tempo da sua vida é presencial e quantos por cento à distância? Não tenho a mínima ideia. Vai sair daqui,
Tomara que depois só da palestra você vai responder um WhatsApp. Depois você volta. Você não sabe se é presencial ou se é à distância. É esse mundo que a gente está falando. Um mundo completamente diferente. Então, a palavra indissociabilidade é o presencial à distância, é a empresa e a universidade, é algo híbrido, algo totalmente junto. É o professor e o aluno, você não sabe mais quem que é professor e quem é aluno. Aquela sala de aula estruturada daquela maneira, onde todo mundo fica na frente, igual a gente está aqui, vai acabar. Isso aqui deixa de existir. Enfim. Aconteceu? Pode ir para frente, por favor. E aí o que eu queria, de uma maneira bem, estou falando com vocês, muito, muito humilde, de jeito nenhum eu queria que vocês entendessem tudo isso que eu estou falando é decorrente, não do que a gente acha, ou do que a gente teve sacadas e tudo mais, mas do que a gente foi aprender com alguns de vocês, o que a gente foi aprender no resto do mundo, e a gente fez o ecossistema de aprendizagem Ânima, a gente viajou e visitou inúmeros países, visitou diversas universidades, né, e instituições de ensino totalmente disruptivas, que muitas vezes não tinham nada a ver com o nosso formato. Era uma instituição pequenininha, instituição de 200 alunos, tem instituição enorme, tem instituição que não tem nada a ver, tem instituição que a Singularity University, tem diversas. E aí, com base em cada uma delas, sobre a experiência do aluno, sobre a autonomia do aluno, sobre os espaços de aprendizagem. Tá bom. Enfim, é que a gente criou o que a gente chamou de ecossistema de aprendizagem Ânima. E eu só quero dividir com vocês, e cada um aqui tem o seu ecossistema, mas... Aí. Bom, aqui agora ficou muito pequenininho. Vou enxergar aqui. Mas o que a gente está falando é que o ecossistema de aprendizagem não é uma mudança do curso. Tem que ter uma mudança de gestão, mudança do espaço físico, como capacitar o professor. O que a gente chama de hiperconexão, a internacionalização. Né? Então, o engajamento do professor, o engajamento do aluno, plano de carreira, projeto de vida. Então, não adianta você pensar numa mudança curricular, que agora o que aquilo lá faz sentido, aquele conteúdo. A gente está falando de novas metodologias. E aí, o que a gente fez dentro da Ânima foi criar o ecossistema Ânima. A gente mudou totalmente todos os nossos currículos. A gente tem hoje o que a gente chama de mentoria. Porque pensa, a primeira vez que a gente falou um pouco sobre esse negócio de quebrar o currículo, eu falo, o currículo tem que ser fixed, flex and free. Não, mas imagina, a CVC cresceu fazendo roteiro, e você quer desroteirizar a universidade. É claro, mas para isso você tem que dar autonomia. Você tem que dar ferramentas para que o próprio aluno consiga definir, fazer as suas escolhas. O projeto de vida, ele é como se fosse inclusive um metrô. O design dele é de um metrô. Você tem todas as estações e cada uma dessas competências, sendo que as duas primeiras, né, é você trabalhar com a identidade, você se entender, e a diversidade, é você em relação ao mundo. E aí você consegue fazer as suas escolhas e consegue definir o seu percurso, o seu projeto de vida. A gente redefiniu o seu currículo dessa maneira, né, ele é muito mais flexível, projetos interdisciplinares, enfim, ele é baseado em competências e o ensino híbrido. Aqui é um projeto de vida, todo aluno faz um canvas dele mesmo. A gente faz um canvas das empresas. E o canvas é uma maneira de você, enfim, fazer um plano estratégico de maneira muito simples. Cada aluno ele faz o canvas dele, com quem que ele tem que trabalhar, quem são os parceiros, quais são os objetivos, quais são as competências que ele tem, enfim. E aí eu acho que nosso currículo por competências, como estou dizendo, tem um eixo, aqui ficou muito ruim, né, para ver. Mas enfim, tem as competências estruturantes, que são aquelas fundamentais. Depois o aluno ele pode escolher e você tem um eixo, estou te falando que é o eixo de mentoria, porque para que o aluno possa fazer as escolhas, você tem que ter um assessment permanente. As universidades, elas passarão a ser um grande local de coaching eterno. Porque se você junta o que você tem, imagina você passar a ser um lugar onde você é um grande coaching e você tem algumas coisas que você pode oferecer para aquele aluno. Olha, eu tenho essa gama de competências, de conteúdos, de experiências, de espaço, enfim, que você pode oferecer.
Ao mesmo tempo, você pode chegar para o seu aluno e falar, olha, mas você também precisa, para que você realize o seu plano de vida, fazer tais e tais cursos em outros lugares. E no final, você também é um certificador. Então, você é uma empresa de mentoria, de coaching, que você tem muitas dessas coisas que aquele aluno precisa, você mesmo pode oferecer, pode sugerir que ele façam outras coisas, e no final, em algum momento, você também vai certificando. É completamente diferente essa visão do que você ser uma pessoa que você quer trabalhar para trazer mais aluno e que no final esse aluno vai ter um diploma e que supostamente aquele diploma vai fazer com que ele arrume um emprego. Ele não quer mais emprego. Enfim, disciplinas híbridas, já falei aqui um pouco. A gente acredita, eu acabei de, nesse seminário em Salamanca, eu conversei com o presidente da IDX. A IDX é a fusão de Harvard com MIT. E ele estava falando do conceito omni. É onipresente. E o conceito do omni, a Apple hoje é um omnichannel. Você pode comprar online e pegar na loja, você pode comprar na loja, eles mandam na tua casa, você não sabe mais onde começa e termina a loja da Apple. A gente está falando de uma universidade omni-learning. Por isso que eu falei, não é mais o EAD, o ensino híbrido, o presencial, é o ensino omni. É o ensino onipresente, enfim, de todas as maneiras. Bora? Enfim, a gente depois tem vários projetos de inovação incorporados ao nosso... Quanto tempo eu tenho? Me perdi aqui. 9? Tá. Enfim, está falando de metodologias ativas, empinas flex. Isso aqui é um pouco do que a maneira que eu já falei, da gente avaliar completamente diferente. Né? Então, você tem um percurso formativo e você vai dando feedback para o aluno, entendendo como um assessment, não como uma avaliação punitiva. A gente mudou e remodelou os espaços de aprendizagem. A gente criou o Anima Lab, que na verdade é um espaço de coworking, né? É um espaço que maker, é um espaço, é um hub. Então você hoje cria, então, são espaços que a gente está testando. Alguns a gente está dando certo, alguns não. Enfim, então a gente está hoje e tudo isso eu queria, de novo, estou falando para vocês, não é dizer o que a gente está fazendo na Anima. Com base em tudo que a gente está nos afligindo, é um pouco do que a gente tem feito. E eu quero compartilhar com vocês, e ao contrário, convidá-los para ir lá conhecer, e eu também queria conhecer o trabalho que vocês estão fazendo um pouco nessa linha, de reinventar os espaços, né, de reinventar o currículo, de entender uma nova relação, de como se relacionar com as empresas, como ajudar o aluno a fazer a carreira dele, enfim. E eu estou falando, e para falar um pouco da inovação, quando me convidaram, eu queria dividir um pouco com vocês. Eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje é você montar uma estrutura para inovar. E a gente está falando hoje de uma empresa ambidestra. Estou falando de governança da inovação. Você não pode ter uma área de inovação, porque daí ficam aqueles caras que pensam e os outros que executam. E aí é porrada, não funciona. A gente já fez isso e não dá certo. Também não dá certo você falar que o orçamento, porque a hora que você vai cortar o orçamento, você corta tudo. Né? E o primeiro que você vai cortar é a inovação. A operação engole a inovação. Não adianta. Aí tem o problema do dia a dia que está ali. E você repensar, acabou. Então você tem que desenhar uma governança. Quando eu falo que é uma empresa ambidestra, então ao mesmo tempo você tem a empresa, como que você inova no dia a dia. Você tem que ter uma estrutura à parte, com um orçamento à parte, para que você possa ousar, arriscar. E aí, falar, mas para fazer isso você tem que ter um orçamento, tem que ter uma empresa grande, um grupo para que possa... Não! Imagine várias instituições pequenas, onde elas só dividem uma área de inovação. Cada um coloca um dinheiro, pensa lá num grupo de pessoas que vão testar, vão experimentar, vão prototipar. Muitas das coisas que eu estou falando para vocês, a gente primeiro prototipou. Projeto de vida, ficou 3 anos. Começa com uma turma, depois começa num curso inteiro, depois numa instituição e agora está na Anima inteira. Um processo de 3 anos.
Não é do dia para a noite, vamos fazer. Não. E tem várias coisas sendo testadas agora, testadas. Então, ambidestria não é uma coisa nova que eu estou falando, ambidestria, tem autores falando sobre isso. E esta é a maneira de inovar. Então você tem a operação, que você tem que rodar o PDCA ali, quer dizer, então, mais demorado, tudo mais. E depois você tem algumas coisas que são aquela inovação que eu falo que é um futuro próximo. Depois você tem aquelas outras que é você, enfim, é um corporate venture que você pode ousar, que você separa um dinheiro e fala, olha, se der tudo errado, valeu a pena para a gente saber que não é por aquele caminho. Assim é que a gente se divide hoje. Então, uma coisa é executar, outra coisa você vai executando, explorando, e outra coisa é só você explorar. Mas você não pode deixar canais comunicantes, porque aí um draga o outro. Eles têm que estar integrados, mas ao mesmo tempo, de certa maneira, isolados. Se a gente está falando que a gente tem que inovar, eu estou falando que tem que inovar em todos os sentidos. Né? E aí, aqui a gente administra nossas instituições, ou as empresas como um todo. Você tem lá todos os departamentos, depois você tem a área de tecnologia, aí tem uma porrada danada, porque o cara de tecnologia tem lá o pipeline dele de desenvolvimento, enfim, e aí você planeja e aí você faz um requerimento sobre aquele item que você tem que desenvolver na sua área. Acabou. Tem que falar hoje de uma empresa agile. Uma empresa que você define os seus squads. Squads é um timinho. Tem que explodir a sua área de tecnologia. Então, junto com o cara de marketing, tem um carinha da tecnologia. Ele pensou alguma coisa, o cara faz rápido. Pá, pá, pá. Um aplicativo, faz na hora. Não sei o quê. Não tem que entrar numa linha. Só que o que você faz ali, o que você demora para planejar 4 meses, depois executa, depois testa, depois avalia, demora tudo um ano, um ciclo de um ano, esquece, é ciclo de 1 mês. É ciclo de 2 meses. Sabe aquela brincadeira que você pega uma madeira? É isso que eu estou falando. Não é planejar o caminho inteiro, não sei onde vai dar. Não tenho a mínima ideia onde vai dar. E aí você cria uma empresa mais ágil e depois uma empresa exponencial. Imagina você mudar a relação do professor, ao invés de você comprar paga para ele desenvolver um conteúdo, e esse conteúdo você coloca numa plataforma, e aí você tem sempre um processo decorrente do seu capital que você pode comprar para o professor, para ele produzir, depois você coloca numa plataforma. Pensa ao contrário, você não vai mais pagar para o professor. Abre uma plataforma, todo mundo coloca lá o seu conteúdo, e depois você vai pagar por uso. Paga por uso. Uma plataforma ilimitada de conteúdo. Ilimitada. É simplesmente mudar a relação e aí você criou algo exponencial ao invés de ser algo linear, como a gente está falando. A gente criou um Instituto Ânima para falar um pouco da inclusão. E aí o Instituto é algo também apartado. E o que a gente fez hoje em relação à governança da Ânima, a inovação, essa inovação disruptiva, ela está embaixo do Instituto. Porque ela deve, inclusive, ser tratada como instituto, porque se não der dinheiro nenhum, se não der retorno, não tem problema, e se der, ótimo, a Ânima cresce. E, inclusive, tudo que é feito no instituto é para ser dividido. É para impactar, seja o setor público, seja outras instituições, seja escolas, tudo que a gente faz, então a gente tem hoje, dentro da estrutura, o CEO, você tem o presidente da empresa, o instituto praticamente está ligado ao conselho de administração. Eu estou falando um pouco dessa governança. E a gente está falando de trabalhar desde tentar impactar o governo com as políticas, né, entender e mostrar para ele, mostrar nossas pesquisas, enfim. Do outro lado, a relação com o mercado e também dentro da Ânima. Então, o Instituto ele trabalha de uma maneira holística para a gente realmente materializar o propósito de transformar o Brasil para a educação. E aí, indo para os finalmente, falo que o verdadeira, para voltar à questão da inovação e da inclusão, qual que é o valor? Quanto vale uma universidade? Não tem nada a ver com a quantidade de alunos que ela tem, com o faturamento que ela tem.
o EBITDA que ela dá, tem a ver com o impacto que a gente está gerando na sociedade. Se a gente deixar de existir, que diferença a gente vai fazer para a sociedade? Esse é o verdadeiro valor de uma universidade. Se você olhar essa foto na época da Segunda Guerra, esse cara chama Augusto Landmacher. Depois de alguns anos aqui, perceberam, ele é o único cara. Ele só tinha entrado no partido porque quem não estivesse no partido não arrumava emprego, mas ele não acreditava, não concordava com a teoria nazista. E a gente tem que não só sermos todos nós, esse cara é o X. Ele é um cara apaixonado, ele é um cara ousado e ele é um cara inconformado. Ele não acredita naquilo. E ele tem a coragem de não estender a mão por algo que ele não acredita. Ele, depois de 12 anos, ele acabou sendo morto, mas por outro motivo, porque ele casou com uma judia e tal, enfim. Mas eu estou falando que ele é um exemplo do que a gente deveria pensar, inclusive as nossas instituições, fora de uma gaiola, imaginando que a gente pode fazer algo completamente diferente. E quando eu falo da gente, eu estou falando da gente, estou falando também dos nossos alunos. A nossa responsabilidade é formar um aluno que pense completamente diferente. Existe um aluno hoje que ele entra na universidade, ele fica escutando o professor falar, daí ele vai para o emprego e fica esperando o chefe dizer o que ele precisa fazer. Esse cara não vai ter mais espaço dentro dessa nova sociedade. A gente precisa realmente fazer diferença. Eu falo que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e depois o dia que você descobre o porquê. Muitas pessoas nascem biologicamente quando saem da barriga da mãe, nascem espiritualmente quando é batizado, algo parecido. E a diferença entre você existir, simplesmente existir, e viver, e fazer diferença, é você descobrir o seu propósito. A universidade, a gente deveria trabalhar, desenvolver o caráter dos alunos. Porque se você fizer com que esse cara tenha autonomia, tenha ousadia, entenda o que ele faz, entenda, descubra o seu propósito de vida, mas ele não tenha caráter, ele será uma pessoa que não fará bem para a sociedade. Do outro lado, você tem que fazer com que essa pessoa, você tem que formar ele de uma maneira holística, e isto sim é incluir. Ninguém é incluído que não seja um cidadão. Então, mais do que ele ser um empresário, um executivo, enfim, ele tem que ser um cidadão e tem que ter o papel dele dentro da sociedade. E para terminar, esse é um dos conceitos que eu mais gosto, que é um termo japonês, Ikigai, que significa qual que é a nossa razão de ser. Que é a intersecção entre o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você é pago. Se cada um descobrir o seu Ikigai, aí sim a gente vai ter uma sociedade completamente diferenciada. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com a inovação para conseguir reinventar a nossa universidade, para que a gente consiga realmente agregar valor, fazer diferença, ser algo valioso e precioso. É isso que a sociedade exige da gente. A universidade tem que ser protagonista nesse processo de transformação da sociedade como um todo. E para isso, a gente tem que ajudar os nossos alunos, nossos funcionários, nossos professores, todo mundo, a sociedade, entender a sua essência, que é qual que é o seu Ikigai. Essa, quem sabe, seja a nossa responsabilidade, na minha opinião. Obrigado, gente. Bom, dando sequência à nossa discussão, convido o professor Luiz Felipe Trivelato. Eu fiquei tão encantada com as palavras do Daniel que eu me distraí, perdoe. Por favor. Muito obrigado, professor, pela sua brilhante, suas ideias. Eu acho que isso é o compartilhamento das ideias e a gente ter certeza que existem as relações de trabalho e não mais as relações de emprego. Já faz bastante tempo que a gente vem avançando nesse sentido
Eu acho que é um grande desafio nós fazermos com que os nossos alunos não sejam apenas alunos, mas agentes transformadores da sociedade. Eu acho que é o que todos nós nos apaixonamos e estamos dentro desse caminho.